Nós vamos falar nessa manhã um pouco, sobre a carta aos Colossenses, particularmente somente o capítulo 1. E eu gostaria agora que vocês acompanhassem comigo a leitura a partir do versículo 3. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Dessa esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vocês. Esse Evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Vamos curvar nossas cabeças e vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado, Senhor, porque você é bom em todo tempo. Pai, nos conduza essa manhã para o entendimento da Tua palavra. Nos conduza, Senhor, em um caminho de verdade. Sabemos que a Tua palavra é a verdade. Que ela possa ser iluminada aos nossos olhos, nosso entendimento essa manhã, para que possamos compreender. Para que possamos verdadeiramente, Pai, olhar para a Tua palavra e sermos limpos por ela, Pai. Que você traga essa manhã correção, alinhamento. Acima de tudo, Pai, que você possa avivar dentro de nós, Pai, a paixão pela Tua palavra. Que você possa avivar dentro de nós o amor uns pelos outros, sabendo que você é soberano sobre todas as coisas e que nada pode resistir à Tua soberana vontade. Muito obrigado, Senhor, porque nós sairemos daqui, Senhor, convictos, Pai, intelectualmente robustos, Senhor, entendendo, não apenas sentindo, mas entendendo quem você é para nós, Pai, porque nós precisamos também, Senhor, sentir, mas nós precisamos entender com o nosso intelecto sobre a grandeza da Tua supremacia. Muito obrigado, Senhor, por esta manhã, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Então, como eu falei antes para vocês, nós estaremos fazendo uma exposição de Colossenses no capítulo 1. E esse livro, ele é um livro muito importante para a igreja, amém? Ele é um livro que se assemelha muito ao livro de Efésios. Efésios, ele fala muito sobre eclesiologia, que é sobre o estudo da igreja. A gente vai ver no livro de Efésios essa característica. Mas o livro de Colossenses, apesar de ser muito parecido com o livro de Efésios, ele vai trazer uma característica diferente. Porque aquele povo a qual a carta foi destinada eram diferentes. Então, eles possuem características peculiares a cada cidade. Então, Paulo, ali nessa carta de Colossenses, na verdade, ela tem um intuito muito específico, que é exaltar a supremacia de Cristo. Amém? Exaltar a figura de Cristo. E agora eu vou trazer uma contextualização histórica para que vocês entendam o porquê, então, que Paulo escreve essa carta aos Colossenses. Amém? Então, começando essa carta ali, quem escreve essa carta é Paulo, amém? Paulo está preso, amém? Em uma prisão domiciliar. Nós não sabemos ao certo se ele está preso em Roma ou em Éfeso. Alguns estudiosos divergem a respeito disso, mas de fato Paulo está preso. Paulo, então, preso nessa prisão domiciliar, ele recebe a visita do irmão Epáfras. O irmão Epáfras, ele provavelmente se converteu anos atrás através do ministério de Paulo na cidade de Efésios. E ele viaja para a região do Vale do Rio Lico, na Ásia, onde provavelmente era a região que ele nasceu, amém? A região da terra natal dele. Então ele se converte, escuta a pregação do evangelho, volta para a cidade natal dele, e lá na cidade natal dele ele evangeliza as cidades, ele taca o fogo lá e ele começa a pregar e pessoas se convertem, amém? E muitos irmãos vão se ajuntando. E essa região do Vale do Rio Lico, ela é composta por 3 cidades. Por Colosso, amém? Por Laodiceia e por Hierápolis. E essas 3 regiões, elas ficavam ali num caminho estratégico de rota entre a região da Galácia e a região de Éfeso, amém? Que eram já cidades de
proeminência para o Império Romano, cidades grandes, cidades que existiam muito comércio. Essas outras 3 cidades do Vale do Rio Líquio, aqui que eu estou falando, que é Colossenses, eram cidades que não tinham muita importância, sabe? Eram cidades pequenas, que não tinham muita importância para o Império. Então, eram cidades do interior, como a gente pode contextualizar para vocês. Eram cidades do interior que não tinham muita preeminência, assim, para a economia do Império. Então, Epáfras, né, então vai para as cidades, prega, e ali se ajuntam irmãos e começam as igrejas nessas 3 regiões. Amém? E aí, anos depois, Epáfras então vai visitar Paulo nessa prisão domiciliar. E Epáfras conta para Paulo. Epáfras relata para Paulo: olha, eu viajei para minha cidade natal e eu preguei o evangelho, e pessoas se converteram naquela cidade, e eles agora se juntam nas casas, e ali está nascendo a igreja do Senhor. E Paulo fica muito feliz. Pensa você está preso em uma prisão domiciliar, e você vê os frutos da sua pregação anos depois, através de uma pessoa que viajou para a região natal dele, e lá já surgiram 3 igrejas. Então, era uma época de expansão do reino de Deus, que florescia de uma forma assim, exponencial. E Paulo estava muito feliz, porque existia fruto, existia um crescimento que muitas vezes não dependia dele, mas era o próprio Deus. Só poderia ser algo vindo sobrenatural do próprio Deus, porque Deus é que dava o crescimento, Deus é que fazia florescer, Deus é que fazia expandir dessa forma exponencial. Amém? Mas ali, vamos dizer assim, quando Epáfras chega para Paulo e vai contar desse testemunho, Paulo fica muito feliz realmente por conta do resultado dessas igrejas. Mas existe ali um certo diagnóstico que Epáfras dá para Paulo. Fala: Paulo, a igreja está crescendo, a igreja é saudável, a igreja as pessoas estão chegando cada vez mais, mas Paulo, tem algumas coisas que me preocupam na igreja. E do teor dessa conversa, a gente não sabe qual foi essa conversa, porque a Bíblia não fala isso. Eu estou só contextualizando aqui para vocês. Mas dessa conversa que Epáfras teve com Paulo, Paulo então escreve a carta aos Colossenses. Ele também escreve a carta para as pessoas de Laodiceia, para a igreja de Laodiceia. Porém, essa carta a gente não tem hoje, a gente se perdeu, a gente não sabe onde ela está. Mas a carta aos Colossenses nós temos. Então, Paulo ali vai escrever aos Colossenses. Antes de ler o primeiro capítulo com vocês, eu também vou contextualizar aqui alguns personagens muito importantes. Então, a gente tem o apóstolo Paulo, o apóstolo de Cristo, uma figura importantíssima para a igreja. Nós temos Epáfras, que foi esse bom obreiro, esse cooperador do evangelho, que avançou com a mensagem do evangelho para uma região da Ásia, do Vale do Rio Líquio. E a gente também tem uma figura aqui muito importante nesse livro, que ele vai junto com Tíquico, desculpa. Já estou a Vale do Rio Líquio com Tíquico. Tíquico, ele estava ali ajudando Paulo na prisão. Então Paulo fala assim: Epáfras vai ficar comigo aqui na prisão domiciliar, mas eu vou mandar Tíquico levar essa carta lá para Colossos. E Tíquico não vai sozinho, Tíquico vai levar Onésimo. E por que eu queria falar de Onésimo? Há alguns meses atrás eu preguei sobre uma exposição sobre a carta a Filemão. E Filemão, ele era um irmão que estava na igreja, era um irmão assim proeminente, era um irmão provavelmente que liderava ali a igreja de Colossenses, e que a igreja era na casa dele. E Onésimo era um escravo fugido de Filemão. Provavelmente Onésimo, pela carta de Filemão, a gente pode perceber que provavelmente Onésimo, ele furtou algum bem material e ele vazou de Colossenses. Ele saiu fugido, porque ele roubou do seu senhor, e naquela época existia uma relação de escravos ali, senhores. Então o escravo foge do seu senhor, provavelmente com algum bem material. Então a gente se encontra nesse quadro aqui, a gente tem esses personagens. Amém? Vocês entenderam mais ou menos, né? Então a gente tem Paulo, a gente tem Epáfras, que traz o relatório da igreja, a gente tem Filemão, que está lá em Colossos, que é um senhor e a igreja na casa dele. A gente tem Onésimo, que é um escravo fugitivo de Filemão,
que como que Onésimo está nesse quadro aqui? Onésimo, ele saiu fugido, mas ele se converte. Onésimo, ele chega, ele conhece o ministério da verdade, não sei como, a carta a Filemão não fala isso, mas ele se converte e ele encontra Paulo. E Paulo faz o seguinte, Onésimo, você não vai ficar do jeito que está, mas você vai voltar para a cidade de Colossos para você resolver as coisas que estão pendentes. Então, é nesse quadro que a gente tem aqui a carta aos Colossenses, né? Tíquico e Onésimo, então, eles voltam para a cidade de Colossos para levar não apenas a carta de Colossos, mas as cartas às regiões da igreja do Vale do Rio Lico. Então, a gente tem essas figuras importantes. E aqui eu vou adentrar já no assunto-chave dessa carta. Não vai dar tempo da gente fazer uma pregação expositiva de toda a carta, que são 4 capítulos. Mas eu vou fazer uma exposição apenas do capítulo 1. Mas por que é importante a gente entender o assunto-chave dessa carta? E principalmente no capítulo 2, quando Paulo vai combater isso. Por quê? A igreja de Colossenses, desta conversa que Epáfras teve com Paulo ali, a gente pode entender que Paulo, escrevendo para os Colossenses, ele tenta combater algumas coisas. No capítulo 1, a gente vai ver que Paulo, o assunto-chave do capítulo 1 é sobre a supremacia de Cristo. No capítulo 2, a gente vai ver que o tema-chave do capítulo 2 é sobre que a igreja estava recebendo alguns falsos ensinamentos, falsas filosofias, e Paulo então começa a ensiná-los sobre a supremacia de Cristo mais uma vez, mas falando sobre esse reinado de Deus sobre todo o cosmos e sobre todo o mundo. E a gente tem ali no capítulo 3, algumas discussões onde Paulo vai falar sobre, ali estava acontecendo alguns problemas familiares entre esposa e esposo, alguns problemas entre servos e senhores, e Paulo roga a eles, Paulo chama eles a viver uma vida de piedade. Vocês precisam viver de modo digno, vocês precisam ser piedosos, amém? E o capítulo 4 é praticamente ali uma saudação, uma conclusão, amém, um agradecimento a algumas pessoas que ele cita nominalmente. Amém? Então, o que a gente pode entender aqui? A igreja de Colossos era uma igreja que enfrentava problemas, assim como nós enfrentamos hoje, amém? Amém? Glória a Deus, igreja do Senhor. Amém. Por isso que essa carta é tão atual para os dias de hoje. Amém? E eu vou trazer aqui o porquê que esses ensinamentos eram perigosos para aquela época e porquê esses ensinamentos ainda são perigosos nos tempos de hoje. Amém? Nós passamos sim por uma coisa que se chama o ideal e o real. Então, por mais que a Bíblia nos oriente sobre uma conduta moral correta, passamos por embates e enfrentamentos quanto ao nosso viver, quanto às nossas relações de marido e mulher. Então, Paulo ele traz orientações aqui nessa carta sobre isso. Então, nós podemos olhar para os escritos de Paulo aos Colossenses e nos identificar, porque a palavra de Deus é santa, viva e eficaz, assim como era antes, ela ainda é hoje, aos nossos dias, e é para nós. Amém? Glória a Deus. Me ajudem nos améns. Isso mesmo. Então, os falsos ensinos ao qual Paulo aqui vai combater e ensinar a igreja de Colossenses é a respeito de um gnosticismo embrionário ainda. Era uma espécie de sincretismo religioso, onde se misturava algumas crenças antigas judaicas, da tradição judaica, com um misticismo de poderes e potestades. Era uma mistura onde eles pregavam uma autodisciplina, mas na verdade ela era associada a uma conduta mediante a uma troca com seres celestiais. E eu vou falar um pouco mais sobre essas crenças mais para frente na mensagem. Mas o que diziam, né, as principais chaves dessa crença que Paulo estava tentando combater? Ela trazia uma alta valorização a um misticismo exacerbado, ensinando que existiam seres celestiais que existiam seres celestiais no cosmos, e a Bíblia fala sobre isso, mas que na verdade eles eram mediadores entre os seres humanos e Deus.
E traziam também uma figura de Jesus Cristo não divina. Eles queriam rebaixar a figura de Jesus Cristo. Eles queriam encaixar Jesus Cristo apenas como um profeta e um Deus menor. Ele não era o Deus trino, amém? Que nós conhecemos hoje como a ortodoxia e a doutrina da trindade. Eles queriam baixar, diminuir a figura e a imagem de Jesus. Então, nós vamos começar então essa carta, amém? Lendo ela, para que nós possamos então entender como Paulo vai responder a esses problemas e orientar os colossenses sobre as verdades do reino. Vamos lá. Capítulo 1, versículo 1. Paulo, então, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, não era pela vontade dos homens, mas pela vontade e supremacia de Deus. E o irmão Timóteo, que estava com ele também na prisão, aos santos fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, esteja com vocês. Damos sempre graças a Deus, Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Desde o dia em que Paulo ouviu da fé que vocês têm em Jesus Cristo e do amor que vocês têm por todos os santos. Então Paulo, ele se alegrava, como eu falei aqui, porque o evangelho tinha se expandido. Paulo estava falando aqui uma declaração sincera: vocês enfrentam por problemas como qualquer igreja, mas eu estou muito grato porque o evangelho tem frutos em outros locais, porque o evangelho está chegando a muitos locais. E ele ouve do testemunho da fé e do amor que eles têm. Isso é muito importante Paulo falar sobre a fé que eles têm em Jesus Cristo, porque Paulo está determinando limites, falando assim, a fé que vocês têm não é em outra coisa a não ser no Senhor Jesus Cristo. Essa é a fé verdadeira. Vocês são cristãos de fato. Vocês possuem uma fé genuína. Então, se vocês possuem essa fé genuína, escuta aquilo que eu estou ensinando a vocês, porque vocês são cristãos de fato. Vocês não são guiados, como ele vai falar a Timóteo em sua carta, guiados por qualquer vento de doutrina, mas vocês possuem a fé verdadeira. E eu também ouvi falar do amor que vocês têm uns para com os outros. Por que a fé e o amor opera em uma igreja saudável? Porque nós temos uma viva esperança que está guardada nos céus. E aqui Paulo começa a dar vislumbre sobre aquilo que ele vai falar. Existe uma esperança que não está enraizada em nós mesmos, mas que ela está enraizada no senhorio e na soberania e no governo de Jesus Cristo. A Ele, por Ele são todas as coisas, amém? E Paulo já começa então a dar o teor da sua conversa e da sua carta aqui. Dessa esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio do quê? Da palavra, da verdade do evangelho. Essa mensagem de esperança é uma mensagem verdadeira do evangelho. A mensagem do evangelho é conhecida por ser uma boa nova, por ser a esperança para nós hoje, muitas vezes em um mundo antagônico, muitas vezes em um mundo caído, muitas vezes quando enxergamos os problemas do mal, muitas vezes quando enxergamos injustiça, mas temos a esperança porque sabemos que o evangelho é a boa notícia de que Jesus Cristo é o Redentor e Ele vive, Ele reina sobre todas as coisas, e nos agarramos nisso, em saber que Ele é o nosso Senhor. Versículo 6, que chegou até vocês esse evangelho, e aqui Paulo ele vai trazer algo muito lindo, né? Sobre, literalmente, ele compara aqui o evangelho agora a uma semente. E nós podemos fazer um paralelo aqui com a parábola do semeador.
Amém? Nós vemos muito bem o pastor Henrique, há séries atrás, explanando sobre a parábola do semeador. E ele fala, na parábola do Parabólicos, né? E ele fala nessa série sobre a parábola do semeador. E nós vamos entender aqui que, na verdade, a figura-chave dessa parábola não é muitas vezes a semente que cai, os tipos de solo onde essa semente cai. O mais importante da parábola do semeador é porque o semeador saiu a semear e ele tinha sementes para semear, e essas sementes eram distribuídas, não importa onde, porque aonde essa semente caía, o que tinha o propósito de germinar, ela germinava. Então nós entendemos aqui, e Paulo vai começar a trazer uma alusão ao quê? De que esse evangelho, essas sementes, o semeador, ele saiu a semear. Ele, na plenitude dos tempos, ele escolheu se revelar por meio do seu filho, e ele saiu a semear pela terra as verdades, as boas novas do evangelho, a mensagem do evangelho. E essas sementes, como uma semente extraordinária que nunca tinha se visto antes, ela, ao cair em solos com solo fértil, ela germinava, e era um crescimento exponencial, era um crescimento que não poderia se conter, porque não é por obras humanas, não é através do nosso próprio esforço, mas é Deus quem dá o crescimento. Paulo vai falar isso aos Coríntios, é Deus quem dá o crescimento, não importa de quem é o mérito, não importa quem prega, quem rega, não importa, porque Deus é o Senhor. E Ele é que dá o crescimento. Essa é a semente poderosa do Evangelho de Deus. E Paulo vai começar a falar que esse Evangelho está produzindo fruto. Essa semente, ela adentrou ao solo, ela está penetrada no solo, e ela está crescendo, ela está dando frutos. Eu posso ver os frutos do amor, da fé, da esperança de vocês. Eu posso escutar os relatos. Glória a Deus. Assim como acontece entre vocês desde o dia que ouviram e entenderam a graça de Deus, na verdade. Isso vocês aprenderam de Epáfras. Aqui Epáfras, o ministro que pregou a eles a primeira vez. Nosso amado conservo, em relação a vocês, fiel ministro de Cristo, o qual também nos contou do amor que vocês têm pelo Espírito. Glória a Deus. E aqui vamos agora para o versículo 9. Eu estou lendo na NAA. Às vezes não sei se muda muita coisa. NAA. Por essa razão, então Paulo aqui agora, só dando uma contextualizada. Paulo aqui agora, ele vai começar a adentrar em um assunto muito importante. Ele vai orar pelos colossenses. Ele está ali agradecendo, falando que ouviu sobre a fé deles. E agora Paulo, ele vai orar, pedindo ao Senhor algo para os colossenses, intercedendo a Deus sobre assuntos muito importantes com destino aos colossenses. Amém? Glória a Deus. Então Paulo começa assim: por essa razão também, nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda sabedoria e entendimento. Amém? E o que Paulo está tentando dizer aqui para eles? Olha, no capítulo 2 eu vou ensinar um pouco vocês sobre aquilo que está tentando adentrar como ensinos falsos na igreja. Ele vai combater uma doutrina errada. E o que Paulo está falando aqui? Eu vou orar para que vocês possam crescer e transbordar no entendimento. Porque, meus amados irmãos, nós precisamos sim compreender a palavra de Deus. Não precisamos apenas provar de Deus. Precisamos sim provar dele, porque isso vai enraizar o nosso sentimento, as nossas afeições para com ele. Mas precisamos também compreender a palavra de Deus. Então, meus amados irmãos, eu rogo hoje à igreja, eu oro hoje à igreja, peço hoje à igreja, para que vocês entendam que não apenas experimentar, mas vocês precisam, como cristão individualmente, cada um de vocês que estão aqui,
precisam crescer e transbordar no entendimento espiritual. Para que vocês possam compreender. O que Paulo fala aqui? Para que vocês possam então ser transbordados no pleno conhecimento da vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela não é de certa forma mística. Deus não está tentando esconder a vontade dele para com você. Deus não está tentando brincar com você e para tentar esconder de você, para que você procure muito, 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 então você possa achar a vontade dele para a sua vida. A vontade de Deus para a sua vida está revelada há muitos e muitos anos, e ela está escrita na palavra de Deus. A vontade de Deus para a sua vida é que você viva para a glória dele. E Paulo vai falar aqui mais adiante. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você entenda que ele é o Senhor sobre a sua vida. Que ele te comprou por um alto preço. Então, se ele é o seu Senhor, ele é o seu Criador, nós devolvemos a nossa vida a ele em adoração. Por isso, vivemos para a glória dele. Mas para que possamos agradá-lo, precisamos conhecer a sua palavra. Como nós agradaremos a Deus se não conhecemos a sua palavra? Como viveremos os seus preceitos se não conhecemos a sua palavra? Esse fica o questionamento. Então Paulo vai falar aqui para que vocês transbordem no conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e o que? Entendimento espiritual. É uma fé inteligente, uma fé que pensa. Glória a Deus. Desta maneira, versículo 10, desta maneira poderão viver, olha aqui, ou seja, se você for ver, como que eu vou falar a palavra? Se você for analisar o texto, você vê que o próprio texto se responde, Paulo está se respondendo aqui, ele vai falar para que vocês cresçam no conhecimento, na vontade, no entendimento espiritual. Dessa maneira, meus amados irmãos, conhecendo a vontade de Deus e vivendo a vontade de Deus, vocês poderão viver de modo digno do Senhor. Para o seu inteiro agrado, ou seja, vivemos para a glória de Deus. Vivemos de modo digno do Senhor. Frutificando, ele usa mais uma vez essa palavra. Isso é importante. Ou seja, ao compreender a palavra de Deus, ao compreender a vontade de Deus, eu vivo uma vida piedosa mediante ao Senhor. E então eu produzo o quê? Frutos. Eu produzo frutos de toda boa obra. Existe uma boa obra frutificando em minha vida e crescendo mais uma vez no conhecimento de Deus. Eu coloquei aqui como se fosse uma exemplificação para vocês entenderem. O que Paulo, quando ele fala assim sobre entendimento, conhecimento, ele volta a falar sobre fruto, sobre frutificação, sobre por meio desse conhecimento vocês irão frutificar e vocês viverão de modo digno. Então, vocês vão crescer de novo no conhecimento. É como se Paulo estivesse aqui fazendo um looping eterno. De quanto mais você conhece a Deus, quanto mais você se entrega a Ele, mais você vive para Ele. E quanto mais fome você tem dele, e quanto mais você come dele, mais fome você tem dele. E quanto mais você bebe dele, mais sede você tem dele. E isso é um looping celestial e eterno, ao qual nós nos entregamos nossa vida, nós buscamos a Ele, Ele se revela a nós, isso não nos satisfaz, nós buscamos mais a Ele, e isso nós seremos santificados. Porque o nosso processo de busca, de conhecê-lo, nós então entenderemos e ficaremos constrangidos de viver de modo digno do chamado ao qual recebemos. E então, vivendo de modo digno, teremos mais sede do conhecimento de quem Ele é. Glória a Deus. Assim, versículo 11, vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e paciência, com alegria, dando graças ao Deus Pai, que os capacitou a participar dessa herança. O que Paulo está falando aqui?
vocês vão ser, nesse processo, vocês vão ser fortalecidos no poder de vocês mesmos? Não, porque agora vocês têm o Espírito Santo. Então é através da obra do Espírito Santo, é através do poder de Deus que habita dentro de vocês, que vocês vão conseguir viver essa vida piedosa. É uma obra do Espírito Santo, amém? Com perseverança, com paciência, sabendo, meus amados irmãos, que nós somos falhos, que nós iremos errar sim, mas devemos nos aproximar dele, não como culpados, mas entendendo que ele é o nosso justificador. E se porventura pecarmos, nós temos um Pai fiel, que nos vê de modo completo e que perdoa os nossos pecados e as nossas ofensas. Por isso, nunca devemos temer de nos achegarmos a Ele. É sim, é fato, o pecado às vezes traz culpa, às vezes traz essa consciência de culpa, mas que possamos nos arrepender rapidamente e voltarmos mais uma vez aos pés da cruz, para entender que Ele é tudo para nós, Ele é que redime os nossos pecados. E Ele capacitou vocês para participar da herança dos santos na luz. É engraçado como Paulo sempre traz essa linguagem de esperança e herança. Existe uma herança eterna, existe uma esperança eterna. Aquilo que nós padecemos hoje, muitas vezes, em nosso corpo, vai existir um dia, vai chegar um dia onde as coisas serão redimidas. Então aguarda com esperança, meus amados. Versículo 13. Aqui nós vamos entrar em uma coisa muito importante. Isso, é que eu separei aqui de uma forma meio confusa. A Bíblia, ela separa essa primeira parte dessa última parte, mas eu gosto de misturar o versículo 13 e o versículo 14, a oração de Paulo, vamos dizer assim, do versículo 9. Para mim é uma continuação, sabe? Então ele vai falar aqui um clímax sobre o reino de Deus. Ele vai entrar aqui no entendimento sobre esse reino de Deus. E ele vai falar assim, meus amados irmãos colossenses, versículo 13. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. A gente pode fazer aqui uma alusão ao Antigo Testamento. Quando o Deus de Israel se revela àquele povo, ele se revela como o Yahvé, o Eu Sou, o Todo-Poderoso. Por quê? Porque eles resgatam eles de uma escravidão, de uma vida de escravidão. E ele tira aquele povo e dá para eles uma identidade. Ele dá para aquele povo uma terra e ele dá para aquele povo um senso de propósito. Vocês viverão para mim e me adorarão. E ele dá uma lei. Ele compra aquele povo para si. E aqui nós temos uma alusão muito importante. Paulo, quando ele está falando aqui, ele fala assim: a supremacia de Cristo é muito maior do que foi quando o Êxodo, quando Deus resgatou os judeus do Egito. Porque aqui Cristo se torna soberano sobre todo o mundo, não apenas sobre uma nação, mas Cristo é entronizado sobre todo o mundo e sobre todo aquele que crê em seu nome. Hoje o Evangelho é pregado por todo mundo e Cristo se torna o Rei do mundo, mediante a mensagem do Evangelho. E ele fala o seguinte: você que acreditou nesse Evangelho, você foi resgatado de uma vida de escravidão. Você era escravo dos seus desejos, você era escravo do pecado, mas agora Ele te transportou para o reino do Filho do seu amor. E esse não é um reino de opressão, mas esse é um reino de amor, a qual Ele te conduz em misericórdia. Ele te dá o Santo Espírito dEle para habitar dentro de você, para que você possa viver de modo digno ao qual você foi chamado e praticar boas obras. Esse é o reinado supremo de Jesus Cristo. Glória a Deus. E nesse reinado você tem redenção. Você tem a remissão dos seus pecados. Glória a Deus.
antes, os colossenses viviam para si mesmos, eram dominados pelo seu egoísmo, viviam para obras más. Ele vai falar muito isso no capítulo 2. Ele vai falar sobre essas obras más que eles praticavam antes. Eles viviam para a idolatria, para as paixões. Mas agora Paulo vai contrastar e falar o quê? Vocês não são mais esse reino. Vocês não são mais esse império, na verdade, que subjuga vocês. Vocês foram comprados por um alto preço. E vocês vivem agora no reino do Filho do meu amor. Paulo agora, por isso que eu gosto de separar essa parte. Paulo agora vai usar um hino da igreja do primeiro século. Era um hino cristológico, onde a igreja do primeiro século cantava. Vocês lembram da canção Colossenses, suas linhas de amor? Quando ele fala, lembrem da canção, Cristo é o retrato de Deus. O que o autor da música está querendo falar é que é para os colossenses lembrarem da canção, que Cristo é o retrato de Deus. Ou seja, Paulo está falando assim para os colossenses, eu vou cantar um hino agora. E pela estrutura textual, no grego, a gente pode ver que é um hino ali. Paulo, no meio do seu discurso, coloca um hino. No meio da sua carta, ele coloca um hino. E esse hino falava o seguinte, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude. E porque Paulo introduz esse hino aqui no meio da sua carta, um hino cristológico, um hino que exalta a figura de Jesus Cristo. Como eu falei para vocês no começo da introdução dessa carta, meus amados irmãos, a igreja de Colossenses estava enfrentando falsos ensinos. E sabe o que esses falsos ensinos pregavam? Pregavam que existiam, como eu falei, seres espirituais, poderes e potestades que governam o cosmos. E que por meio desses poderes e potestades, é como se eles entendessem assim. Essa filosofia. É como se eles entendessem que Deus, como um Deus santo, pode criar algo mal. Então ele se afasta de toda a sua criação. E esse Deus que é soberano sobre tudo, você vê que é uma mistura de cristianismo até com judaísmo e outras filosofias. É uma misturaiada. Por isso que a gente chama de um sincretismo religioso. E é uma misturaiada. E eles começam a falar assim, então esse Deus, ele é muito bom e ele é santo e ele não se mistura com nós. Então tudo aqui que está na terra é mal. Tudo que está aqui na terra é mal. Então, Deus apenas se comunica com nós através de emanações. É como um sol que tem vários raios. Então essas emanações, você pode então se apegar a essas emanações e suplicar essas emanações e obedecer a diretriz ou através da sua autodisciplina, você conseguir barganhar e conseguir coisas através desses seres espirituais, dessas emanações. Então, existia uma alta misticidade. E muitos deles se apegavam até à astrologia. E eles começavam as constelações e o mapa, e a gente vê isso hoje. A gente vê isso hoje que as pessoas se agarram às misticidades. E aquilo que, eu vou regredir a minha, sei lá quantas gerações para fazer um mapa espiritual. Vou fazer um mapa, vou mapear aqui tudo. E as pessoas estão começando a diminuir a obra de Jesus, estavam começando a diminuir a obra de Jesus Cristo, a supremacia de Cristo, para que eles então viessem a fazer uma mistura religiosa, onde eles adoravam a Deus, mas eles também tentavam barganhar com seres celestiais e doutrinas de anjos. Paulo vai falar até no capítulo 2, doutrinas de anjos, no sentido de eles apelarem a anjos mesmo, entendendo que esses seres sobrenaturais, eles poderiam conseguir algo para eles. E a gente entende aqui que, na verdade, toda essa doutrina que existia naquela época, no primeiro século, amado, que existe às vezes hoje na igreja,
Pessoas tentam te vender muitas vezes um lugar no céu. Pessoas tentam vender muitas vezes. Para que você seja abençoado, você precisa estar só debaixo da minha cobertura espiritual, como se ele fosse algum tipo de semideus. Para que você possa alcançar isso, você precisa fazer isso. Para que você possa quebrar aquela maldição, você precisa fazer isso. Não, porque fizeram um trabalho para mim, aí eu tenho que fazer um trabalho. Gente, que confusão é essa? E pessoas muitas vezes dentro da igreja estão vivendo com essas confusões de misticidade. Ou pessoas muitas vezes que são, como que é o nome daquelas supersticiosas? Pessoas que acreditam no evangelho, mas que são supersticiosas dentro da igreja. Elas precisam fazer um certo rito, de uma certa coisa muito específica, para que assim o resultado seja aquele. Superstição. E o que Paulo está ensinando aqui para os colossenses? Meus amados irmãos, através desse hino, ele fala: quando Cristo, e aqui existe algo lindo, é o reino de Deus e a cruz de Cristo se entrelaçando em uma dança apaixonante, onde através da sua morte, Cristo se torna rei sobre todo aquele que confessa o seu nome. E Ele é soberano sobre tudo. Paulo vai falar então o seguinte: Ele é a imagem do Deus invisível. Jesus, Ele coloca um rosto em Deus, como eu sempre falo isso. Jesus, Ele é a divindade. Jesus não é um Deus menor, Ele não é apenas um profeta. Jesus é divino. Ele é o primogênito de toda a criação, pois nele todas as coisas foram criadas. Ele não é a resposta para o nosso pecado. O plano da redenção não foi a resposta para o nosso pecado. Na verdade, Ele foi quem nos criou. Ele estava no princípio. Ele estava desde o começo, quando nós fomos formados. Então, nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Amados, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Então é isso que Paulo está falando. Paulo está erguendo a supremacia de Jesus Cristo para aquele povo. Glória a Deus. E nós podemos ver aqui algo muito importante nos versículos depois, no versículo 20. Paulo fala assim: e que havendo feito a paz pelo seu sangue, por meio dele, reconciliasse consigo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. A gente entende que esse domínio e esse reinado de Jesus Cristo sobre todas as coisas, quando Cristo veio à terra, Ele morreu padecendo por nós naquela cruz. Mas Ele não ficou morto, Ele ressuscitou. E Ele reina sobre nós hoje. Por isso que Paulo também no versículo 9, eu acho, ele fala sobre o reinado, sobre Ele ter nos transportado para o seu reino. E olha, Ele não apenas te justificou, mas Ele permitiu que você tivesse paz com Deus. Ele permitiu agora que você adentrasse no seu reino. Hoje, ainda de forma espiritual, não de forma corpórea, amém? Ele não voltou ainda, nós com os nossos corpos não podemos, vamos dizer assim, adentrar no seu reino, né? Mas de forma espiritual, nós pertencemos ao reino de Deus. E por meio desse pertencimento, nós temos paz de nos relacionar com Deus. Como é importante, meu amado irmão, você entender que existe paz disponível para você. Essa é a principal paz que nós poderíamos desfrutar. Ter paz com Deus.
Temos paz com Deus, paz para nos relacionarmos com Ele, paz para nos arrependermos, paz para nos confessarmos, entendendo que Ele é um bom Pai, entendendo que existe amor, entendendo que existe uma relação restaurada. Não por meio das nossas obras, mas por meio do sangue do seu Filho. Por meio dele, de Jesus Cristo, ele reconciliou consigo todas as coisas, sobre os céus e sobre a terra. Existia, e você pode me questionar, Milka, mas existe tanta tensão no mundo. Existem tantos problemas maus no mundo, eu não consigo entender como Cristo pode ser o rei do mundo. Como Jesus Cristo pode reinar sobre todas as coisas, como Paulo está falando aqui nesse hino cristológico. E ainda acontecem tantas coisas más. E meu amado irmão, eu não sei a resposta para te dar no sentido de... Eu não tenho todo o conhecimento. Mas o que eu posso te falar e o que a palavra te diz é que Deus criou todas as coisas através de Cristo. E existia uma harmonia no cosmos perfeita. Em Gênesis capítulo 3, nós podemos ver que essa harmonia foi quebrada. Que começou a existir desordem no mundo. E que existe um problema do mal ainda que existe no mundo hoje. Existem injustiças, existem coisas que acontecem no mundo hoje que nós não temos como explicar. Mas a verdade que eu tenho para te falar hoje é que você pertence ao Senhor. Ele é o seu Senhor. E se Ele é o seu Senhor, então você pertence ao reino de Deus. E no reino de Deus você pode ficar em paz. Mesmo ainda enfrentando a problemas que passamos no mundo hoje. Enfrentamos aflições, mas sabemos que a nossa esperança está nos céus. Sabemos que a nossa esperança está em Deus, quando um dia ainda Ele reconciliará todas as coisas. E Ele é soberano sim, sobre todo mundo, sobre a minha e sobre a sua vida. E nós somos aqueles que promovemos a paz e a reconciliação por onde nós passamos. Eu trouxe aqui uma frase do N.T. Wright, e ele vai falar o seguinte... sobre a cruz e o reino. Ao morrer na cruz, Jesus obteve vitória sobre os poderes e as autoridades que esculpiram este mundo de acordo com o seu próprio caminho violento e destrutivo. O mundo hoje está em desordem, porque muitas vezes esses poderes e essas autoridades governavam como queriam. O estabelecimento do reino de Deus significa o destronar dos reinos do mundo. Não para substituí-los por outro, basicamente do mesmo tipo. Não para substituí-los por outro, basicamente do mesmo tipo. Um que estabelece sua vontade por meio de forças e armas superiores. E muitas vezes esse foi o erro da igreja, nos seus primórdios, no sentido ali da igreja, na época quando se misturou com o Estado, amém? Eles por meio da força tentavam cristianizar o mundo, por meio da sua força, da força bruta. Mas o poder de Deus, ele não se revela por meio da força bruta, por meio de subjugar pessoas. Mas o poder do reino de Deus, N.T. Wright vai continuar falando assim, mas ele substituiu esses reinos por um reino cujo poder é o poder de Jesus Cristo, o servo, que veio como servo. E cuja força é a força do amor. Então, nós entendemos aqui, através do que Paulo está falando também, que apesar de existirem ainda enfrentamentos no mundo hoje, meus amados irmãos, Deus reconciliou o mundo para com Ele. Deus reconciliou, e isso, existe uma face também de reconciliação hoje no presente para com todo o cosmos e com todo o mundo. E aqui que eu quero adentrar em um assunto que nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo, que estamos aqui na terra, somos o símbolo dessa reconciliação. Meu amado, se você adentrou ao reino de Deus,
você recebeu o convite, você aceitou ser participante dessa família. Você hoje não está dentro da sua agenda, mas você hoje cumpre a agenda dos céus, a agenda de Deus. Você está aqui como coparticipante, assim como Epáfras, assim como Tíquico, assim como Onésimo, assim como Paulo. Você hoje é um coparticipante do reino de Deus. Você hoje, através da sua vida, você expressa o reino de Deus. Então, não é uma vida egoísta onde apenas, eu estou feliz em participar do reino e de receber aquilo que o Senhor tem para mim como benefícios, mas você foi chamado a uma responsabilidade. Essa responsabilidade, ela te comissiona a você também ser um agente da reconciliação. Cristo sim reconciliou todas as coisas por meio da sua morte na cruz. Mas hoje nós também nos identificamos com as aflições do Messias. Nós nos identificamos com essas aflições. Nós vivemos a nossa vida não para o nosso bel prazer, mas assim como Paulo fala nos versículos anteriores, vivemos então para conhecê-lo e viver para a sua vontade. É por meio desse entendimento que viveremos então, meus amados irmãos, como agentes da reconciliação do reino de Deus perante o mundo caído. Perante a problemas e males da sociedade. Sendo a resposta, não de nós mesmos, mas sendo Cristo aonde nós formos. Isso é um chamado de responsabilidade. Nós somos a voz da esperança. Nós anunciamos a paz. Amém? E eu sei que existe aqui o real e o ideal, assim como eu falei. Amém? Mas essa é a nossa esperança. Paulo vai falar que nós somos os santos, chamados à santificação. Então o Espírito Santo, ele opera uma obra em nós. Uma obra de santificação. Millard Erickson vai falar o seguinte: a Bíblia declara repetidas vezes que as pessoas separadas de Cristo estão mortas para os seus pecados e transgressões. Ao menos em parte, isso significa que a sensibilidade às questões espirituais e a capacidade de agir, reagir espiritualmente, de praticar boas coisas, estão ausentes ou profundamente enfraquecidas. A novidade de vida que agora temos mediante a ressurreição de Jesus Cristo, embora não impeça a nossa morte física, ou seja, ainda morremos fisicamente, certamente implica que o pecado não nos domina mais. Nós temos uma nova sensibilidade e uma nova vitalidade espiritual. É por isso que nós somos reconciliados, para que possamos ser dele e por sermos dele nos parecermos mais com ele, porque Deus não está interessado naquilo que apenas você pode fazer, mas Deus está interessado em quem você está se tornando ao ser e viver para a glória dele. Glória a Deus. Vamos continuar lendo aqui. Versículo 21. E vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixem afastar da esperança do evangelho que ouviram e que foi pregada a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então ele está aqui advertindo, orientando, na verdade, os colossenses. Olha, vocês, Deus os comprou, os reconciliou por meio do seu próprio corpo, por meio da sua própria encarnação. Ele padeceu em seu corpo, ele padeceu aflições com o seu corpo, para que vocês fossem apresentados santos e irrepreensíveis diante de Deus e tivessem então agora paz com Deus.
Não deixem então, meus amados, isso ser em vão. Não se afastem da esperança do evangelho que vocês ouviram e foi pregado a vocês. Meus amados irmãos, se agarrem nisso, não se afastem disso. Versículo 24. Paulo agora começa a falar sobre sua missão. E agora eu vou começar a fechar a mensagem. Agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Ou seja, Paulo está falando aqui que ele sofre em seu corpo, em favor do corpo de Cristo, que é a igreja. E a gente vai começar a entender aqui, que existe sim uma identificação como filhos. Mas que existe sim uma filiação que nós temos com o Pai, de sermos filhos dele, e por isso pertencemos ao seu reino e sermos santos. Mas, meus amados irmãos, isso não nos exime muitas vezes de passarmos por aflições, como eu já falei anteriormente. E o que Paulo está querendo dizer aqui sobre essa identificação também com os sofrimentos de Jesus, que sermos do seu reino, ou sermos os seus servos, é também nos identificar com a sua glorificação, que virá futuramente, seremos glorificados com Ele, participarmos da sua santificação, no sentido, Ele nos tornar santos, mas também nos identificamos com os seus sofrimentos. Por meio deste mundo, passaremos por sofrimentos. E isso traz alegria para Paulo, ele não está triste em falar sobre isso. N.T. Wright vai falar: o evangelho não é a pregação abstrata de como ter os seus pecados perdoados, ou como ir para o céu, mas um programa em que pessoas perdoadas são postas para trabalhar, lidando com os males do mundo à luz da vitória de Cristo no Calvário. Aquele cujo relacionamento com Deus foi retificado, vocês, é o mesmo que trabalha como retificador do mundo. Justificação é a forma como Deus antecipa a retificação de homens e mulheres, até o dia em que Ele corrigirá todas as coisas, constituindo para si, assim, um povo justificado como agentes chaves nesse seu projeto posterior. Então entendemos aqui que existe sim um entendimento de que nós somos esses agentes do reino de Deus. E Paulo vai falar agora no versículo 26, vocês podem acompanhar comigo. O mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas agora foi manifesto aos seus santos. A este Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste ministério aos gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. 28. Este Cristo nos anunciou, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. O que o versículo 27, Paulo está tentando nos dizer é o seguinte, e o que a citação que eu também falei sobre o N.T. Wright, é que Cristo em nós, Cristo através de nós, Cristo através da sua igreja, Cristo através do seu reino, sim, presente na terra, que somos eu e você. Nós somos a esperança para esse mundo. E como eu falei aqui antes, essa é uma mensagem, amém, de comissionamento. Essa é uma mensagem de comissionamento porque entendemos que Cristo é soberano sobre tudo. Cristo é soberano sobre poderes. Não deixe que homens te aprisionem, porque Cristo é soberano sobre a sua vida. Não deixe que religiões ou que filosofias humanas te aprisionem, porque Cristo é o Senhor sobre a sua vida. E se Ele é o Senhor para a sua vida, é somente a Ele que você deve obedecer. E isso se dá por meio do conhecimento, por meio do entendimento da vontade dEle para a sua vida, que não está escondida, mas ela nos foi revelada através da sua palavra.
para que vocês possam viver do modo digno ao qual foram chamados. Modo digno esse que reverbera em uma vida piedosa. E Paulo vai continuar aqui na sua carta falando sobre isso. Essa vida, ela reverbera em uma vida de entrega total a satisfazer a vontade de Deus. Essa é a supremacia de Cristo que Paulo tanto fala aos Colossenses. Ele é rei sobre todas as coisas. Ele é rei sobre a sua vida. Ele é rei sobre a minha vida. Ele é rei sobre a igreja do Senhor. Ele é rei sobre o mundo. Por isso eu parafraseei aqui a frase de Paulo. E eu só queria acabar com essa citação aqui. E a música pode subir, todo mundo pode subir, já que está entregue. Paulo então nos convida hoje, amém? A vivermos para a glória dele mais uma vez. Entendendo que temos paz com Deus, mas que essa paz com Deus se reverbera na nossa paz com o próximo. Como agente de reconciliação, de paz para com o mundo. Porque a nossa vida piedosa, ela não é apenas para nós mesmos, mas ela é para a gente olhar para o lado. Entender que existe uma pessoa. Às vezes existe um Filemon e um Onésimo que precisam de reconciliação. Às vezes um marido e uma mulher precisam se reconciliar mais uma vez. Às vezes um empregador e um empregado precisam se reconciliar mais uma vez. Porque nós somos agentes de paz, não do caos. Não viemos para ser os agentes de confusão. Viemos aqui na terra e entendemos seu chamado, porque somos os agentes de paz. Então eu vou parafrasear a frase de Paulo aqui. Cristo através de nós é a esperança da glória. Cristo através de nós é a esperança para nós mesmos. Cristo através de nós é a esperança da reconciliação com o meu próximo. E Cristo através de nós é a esperança para o mundo caído. Vocês podem se colocar de pé? Que Cristo possa ser tudo em todos nós, amém? E que as nossas vidas possam refletir a imagem da redenção de Deus para um mundo sem esperança. Porque Ele não nos salvou para vivermos uma vida egoísta, mas Cristo nos salvou para que a nossa vida seja a voz de esperança para o mundo caído. Cristo nos resgatou para que a palavra dele possa te constranger a viver uma vida piedosa. Para que você possa olhar para as suas relações destruídas e entender que você é o principal agente de transformação das coisas que foram destruídas. É para que você possa entender que a paz que você tem com Deus também é a paz que você deve ter com seu irmão. É para que você possa entender que a paz que Ele reconciliou o relacionamento dele para com você é a paz que te leva a viver uma vida entrega aos pés dele, sabendo que você pertence ao reino dele e ele é o seu Senhor. Glória a Deus.